Bom dia. Bom, então, qual é o aspecto mais importante? As rápidas apresentações, as minhas credenciais. Bom, então, eu sou professor na Faculdade de Educação desde 2008, quando eu deixei a Rede Municipal de Ensino de São Paulo, onde eu trabalhei desde 95, com CP. Porque quando eu para ingressar na USP, eu tive que abrir mão não só de outras atividades, como da prefeitura, porque o ingresso lá era por dedicação exclusiva. Diferente da rede, você entra pelo que o concurso determina. Então, podem ter concursos de dedicação parcial ou dedicação exclusiva, que é o padrão. Então, você tem que ingressar pelo maior, no caso. E ingressando pelo maior, você pode, a posteriori, pedir redução. Mas a dedicação exclusiva exige que você não tenha nenhum outro tipo de vínculo. Tive que pedir para me exonerar. Por isso que eu fui exonerado a pedidos. Dia 8 de maio de 2008. E também trabalhei, à frente da prova São Paulo. Outra polêmica, mas um outro debate. Embora eu vou de alguma forma tocar nisso hoje. Embora estamos lá, como vocês devem saber, em greve, né? Nos foi oferecido reajuste zero. Bom, o problema é que as universidades paulistas, né, estão enfrentando, estamos em greve desde o final de maio. Devem julgar que R$ 6.654,15 que eu recebo por mês deve ser muito. Bueno, bom, então, me convidaram, né, para fazer uma exposição sobre o Plano Nacional de Educação. Eu vou ter que combinar. Eu não vou abusar do PowerPoint, mas estava comentando, né, que atualmente, assim, para você falar, se não tiver um PowerPoint, não tem fala. Então, me convidaram, né, para falar do Plano Nacional de Educação, e eu escolhi alguns aspectos, né, que evidentemente não esgotam a discussão, não quero frustrar as expectativas, e não seria possível, né, atender a todas as expectativas, primeiro por um problema de tempo. Ou seja, uma discussão mais exaustiva, não diria exaustiva, mais exaustiva demandaria um tempo gigantesco. E segundo, que na verdade, apesar de algumas características que eu vou comentar na sequência, o plano comporta mais do que uma explicação, uma explanação. Ele tem ainda uma série de debates, de divergências, eu diria. Né? Então, eu vou escolher algumas coisas, evidentemente, que algumas da minha ótica, né? E aproveito, né, até para crédito, que parte, né, dessa seleção eu fiz inclusive com uma professora Lisete, né, que até recentemente era a nossa diretora na Faculdade de Educação, embora no limite as escolhas são minhas, né, para apresentar para vocês. Bom, conforme foi combinado, eu vou fazer a exposição, embora talvez esse público, a gente possa, durante a exposição, eventualmente as pessoas levantarem algumas dúvidas, mas, em geral, o modelo seria fazer uma exposição e abrir para perguntas. Eu não coloquei aquela tela de muito obrigado. Fiz algumas vezes essa tela, mas quando você abre para perguntas, o programa não é cumprido, então nem consegue chegar. Bom, então, se vocês quiserem, né, só levantar a mão e pode, na medida do possível, fazer alguma interrupção. Bom, algumas questões óbvias, prévias, mas não dispensáveis. Depois de muitos anos de debate, por uma opção política, né, do governo da presidenta Dilma, chegamos a um plano
que agora está transformado em lei. Esse longo período de debate, é evidente que ele implicou num período em que nós não tivemos, do ponto de vista mais formal, uma legislação que fixasse, por exemplo, metas, objetivos, desdobramentos. Mas, quando eu digo que foi uma opção, porque logo que o governo apresenta a sua versão, por uma série de características, né, que o Brasil tem na sua gestão do Estado, só uma nota de rodapé. O Brasil formalmente é presidencialista. Na prática ele é parlamentarista. E talvez um tipo nocivo de parlamentarismo. Porque toda a ênfase é dada sobre o prefeito, o presidente da República e o governador de Estado. Mais eu diria sobre o prefeito e o presidente. Porque o governador de Estado ainda é uma figura que nem sempre se expõe tanto, né? O prefeito é o prefeito, lá porque o munícipe, né, acha que tudo que acontece mais diretamente tem a ver com o prefeito. Ou as questões mais gerais com o presidente da República. No entanto, quem ganha o executivo com toda essa pressão para exercer o seu mandato, ou tem uma maioria, como é o caso aqui do Estado de São Paulo, folgada, que controla completamente, ou tem que fazer as famosas negociações com os partidos. O que em parte é legítimo. Os partidos, quaisquer que sejam as nossas opiniões sobre eles, são parte da democracia. Se um partido melhor que o outro, isso é uma outra discussão. Bom, mas sem me alongar nisso, voltando ao principal, houve uma decisão política, questionável evidentemente, de tentar fazer um debate, embora naquele momento havia dentro do governo o seguinte cálculo: hoje nós temos maioria. 4 põe em votação que ganha. Atende um emenda ou outro. Mas houve uma decisão política de fazer a negociação. E aí, inclusive, todo esse transcurso, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas muitos de vocês devem ter participado, das conferências municipais, regionais, estaduais, enfim, todo um processo, né, que os conais, para a elaboração, além do debate parlamentar. Que a despeito da importância e da defesa que possamos fazer das CONAIs, né, a forma do CONAI, de organização, do debate, o parlamento ele não deixa de existir, ele é uma instância da democracia, gostemos ou não. Bom, ao entrar na casa, no parlamento brasileiro, e tudo que vocês assistiram. E aí entram os sabores e dissabores da conjuntura, etc. Curiosamente, eu leciono, entre outras disciplinas, né, POEB, né, que é Política e Organização da Educação Básica no Brasil. O nome da disciplina é maior que o programa. E teve algumas turmas que eu cheguei a preparar o debate do Plano Nacional da Educação, que queria ser votado. O pessoal estava mais à frente aqui, vai ser votado em Brasília. Aí algum deputado pedia a vista do processo, um acordo, que não sei o quê. Bom, aí eu desisti, falei, só quando virar lei que eu vou colocar no programa da disciplina, porque vou discutir o quê? Propostas em andamento do governo, desse outro setor? Nada contra as propostas, evidentemente, mas... Então agora eu tenho uma legislação, né, que precisa ser abordada pelos futuros professores, né? Bom, de toda maneira, o que deve ser ressaltado é isso. Fruto de um longo processo, que, inclusive, na reta final, se vocês se recordam, né, a bancada evangélica ameaçou romper o acordo. Bom, mas esse foi um preço que o governo brasileiro ou pagou, né, ou teve que pagar, mas foi o preço para ter uma lei aprovada praticamente com o consenso absoluto de todas as forças políticas. Num ano, como vocês estão assistindo, altamente inflamado, né, pelas disputas eleitorais, onde qualquer coisa é motivo, né, de disputas das mais acaloradas. Bom, de toda maneira, nós tivemos uma legislação que foi aprovada, como disse, praticamente com esse consenso absoluto. Bom, atenção, isso não elimina o debate
ou divergências de conteúdos da própria legislação. Como, aliás, toda e qualquer lei. É que, à primeira vista, você imagina que uma legislação aprovada com tamanho consenso, né, em que os 3 candidatos a presidente da República com mais peso no processo concordam, deveria ter, na verdade, um acordo maior. Isso não existe. Portanto, o debate vai continuar por vista do conteúdo dessa legislação. Não bastando isso, nós temos um processo da CONAI, que era para o começo do ano, que serviria como subsídio para a aprovação, era a expectativa, né, dos fóruns estaduais, né, da educação, do Protocolo Nacional. Ela foi transferida para novembro, né? Eu estou agendado lá para fazer uma exposição sobre a avaliação em Brasília. E isso causou uma série de dissabores, inclusive na própria base do governo, mas a alegação foi de problemas operacionais. Duvida-se que exatamente isso tenha sido o principal fator. Outros dizem que era para favorecer o acordo. Bom, de toda maneira tem uma CONAI, e estou dizendo isso para ressaltar, ao dizer isso, que quem estiver nessa CONAI em Brasília vai presenciar debates de conteúdo. Não bastando, nós temos um outro desafio pela característica da Federação Brasileira. Como poucos países do mundo, nós temos 3 entes federados: a União, os Estados e os municípios. Além da presença da iniciativa privada reconhecida em lei que atua na educação. Por que eu digo isso? Porque essa lei é de um caráter bastante operacional. No entanto, a despeito dessa pretensão, nós sabemos, né, que tornar realidade aquelas metas, depois das estratégias, isso... Porque quando a Constituição Federal estabelece esses 3 entes federados, não vamos voltar nessa discussão agora, né, ela estabelece domínios de ação desses entes. Alimentando, tem uma tela que eu até vou chamar a atenção disso, o debate sobre o tal Sistema Nacional de Educação. Né, como vocês talvez conheçam, né, nós temos, por exemplo, o professor Deverval Saviani, da Unicamp, que é um ácido crítico dessa situação no Brasil, alegando que nós nunca tivemos, na verdade, um sistema. O que tivemos, temos, e tudo indica, segundo ele, teremos, são, quando muito, redes de ensino. Mas um sistema, efetivamente... Eu, inclusive, fui membro, suplente, mas, né, 6 anos do Conselho Municipal de Educação. E a dificuldade que o Conselho Municipal tinha, às vezes, para tomar tímidas medidas, né? Porque, na verdade, você tem no município ação educacional de um outro ente que não é o município, que é o caso das escolas estaduais. E as federais, né, só para ilustrar, vocês sabem disso, né, mas sem querer ensinar a sutra ao imã, o Padre Nosso ao vigário, como vocês sabem, você tem, por exemplo, uma divisão de supervisão entre a rede municipal e a rede estadual nas escolas privadas. Então, as escolas privadas nem sempre são uma rede, algumas são, mas a maioria não. E quem as acompanha da ideia de sistema está dividido aqui em São Paulo. As escolas exclusivamente de educação infantil são supervisionadas pela rede municipal. Quando tem mais do que isso, ou outras etapas, rede estadual. Então, nem para efeito de supervisão nós temos essa unidade. Quem é supervisor sabe, né, que existem às vezes legislações que conflitam. Vou falar de uma que é bastante famosa. Qual é a idade obrigatória para iniciar? Né? Bom, isso... Bom, então estou dizendo isso para dizer que, eu vou aqui dar a minha posição, é melhor termos um plano em lei do que não ter. Se me forçar, eu digo, é menos pior. Né? Do que o que nós tínhamos antes. Né?
Porque quem aí, acho que a Benê talvez mais que eu, né? Eu pouco, aliás, acompanhou em Brasília, né? Durante o voo eles enviam notícia que estão mudando. Tal deputado pediu isso. A gente nunca sabia exatamente o que teria. Agora nós temos, claro, essa não é uma lei natural, é uma lei cultural que os seres humanos produziram, portanto podem produzir outras coisas, né? Diferente das leis naturais, supondo que elas existam, sobre as quais nós não temos controle, né? Ou o controle muito mais limitado. A lei da gravidade não é revogada no Congresso Nacional. Ainda que sobre essas leis naturais, como vocês sabem, tem muita polêmica também, né? Devagar com andor, não é uma coisa séria. Agora, seguramente as leis chamadas culturais, elas são evidentemente passíveis de alterações, revisões, etc. Bom, então, todo esse preâmbulo é para mostrar que, a despeito de termos agora uma lei que foi votada por consenso, os debates não cessaram, não cessarão. Até porque, como todo mundo sabe, há um amigo meu que é advogado, que disse que isso foi uma armação dos advogados para eles terem emprego. As leis nunca são completamente claras, evidentes. Ele diz, senão, por que nós precisamos ser chamados para interpretá-lo, fazer aqueles discursos, tal? Está lá escrito, pau, não é. Né? Mas, brincadeiras ou ironias à parte, mas é um advogado que falou isso. Professor aqui lá de São Francisco. Você tem todo um debate. E as dificuldades, como eu dizia, de operacionalização. É por isso que a elaboração dos planos municipais, todas as dificuldades centrais, e estaduais vão ser, na verdade, provavelmente, as peças mais importantes, porque a tradução disso nos municípios e nos estados, com os conflitos daí advindos, que vão poder materializar a consecução dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Mas lembro, mais para vocês, para mim agora menos, porque eu já não estou mais nessa atividade, os desdobramentos que cabem para escolas, né? Que é uma série de metas que, na verdade, são construídas nas escolas. A construção não se dá porque em Brasília alguém assina, Publix, não. Isso pode ser uma orientação importante, mas a efetivação é lá na escola. Aliás, boa parte dessas metas, estratégias, assim vão se configurar. Então nós temos esse grande desafio de desdobrar o Plano Nacional de Educação até chegar no nível da escola. Evidentemente, quando eu digo que é melhor ter um plano, porque isso até para fazer o debate contribui. A gente pode localizar mais precisamente. Evidentemente que muitas coisas é possível alegar que já deveriam estar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas também o longo processo de produção da atual LDB não deu conta. Aliás, muitos anos, passou 8 anos, se marcar a partir da Constituição, de 88 até 96, com várias legislações, quem estava presidindo o processo não se reelegeu. Então isso fez também com que a própria LDB tenha uma série de imprecisões, de lacunas. Então o Plano Nacional de Educação, em parte, ele enfrenta esse entrave da educação nacional. Lacunas que uma legislação deveria abarcar. Mas a própria LDB, como todos sabemos, esteve sujeita a uma série de pressões e teve mudanças. Desde a primeira, logo de cara, do artigo 33, sobre ensino religioso, e até chegar agora a questão da obrigatoriedade. Bom, então nós temos uma situação, é mais uma camada que eu estou colocando aqui nesse bolo, que eu acho que não é cereja, é o bolo mesmo, que são essas lacunas
das legislações chamadas maiores, que não são claras o suficiente para delimitar o que fazer. Evidentemente, isso aqui não é o do AC, embora possa parecer, fazendo analogia aqui com o bolo, que quando nós falamos, né, de educação, estamos falando evidentemente de educação escolar, tem muitas definições para isso, mas como a própria LDB começa afirmando, a educação que é tratada na legislação, a educação escolar, que refere-se, insere-se ao processo de formação dos seres humanos, ainda que localizado em algumas instituições especiais, escolas, mas isso, por si só, é motivo perene de debates, né? O que é educar alguém, etc. Bom, é por isso que eu estou falando essa introdução, para, por um lado, mostrar as dificuldades à frente, mas ao mesmo tempo para acalmar os nossos espíritos, que é isso mesmo. Quem está na educação está lidando num terreno que é marcado pela controvérsia, e assim, eu diria, talvez tenha que ser. Né? Que tivéssemos só uma ideia, só uma posição, né? Imagina, quem perdeu não tem a sua posição contemplada, ficaria completamente excluído do processo. Bom, então, em face dessas considerações gerais, então eu selecionei alguns trechos, né, da legislação, e que estou chamando aqui de aspectos no sentido que tem um trecho como materialidade, né, mas aspecto no sentido de que concentram, né, debates, orientações. Tudo bem? Então, começando por algum lugar, o Plano Nacional, ele fixa diretrizes. E, evidentemente, que algumas são históricas, outras seguramente são motivo de controvérsia. Por exemplo, erradicação do analfabetismo. Quem vai ser contra isso? Há setores, né, que trabalham especialmente com a educação de jovens e adultos que abominam essa expressão erradicação. Porque é um termo que é utilizado também para extirpar o mal, etc. E o analfabetismo, ele não é um mal, ainda que ninguém talvez o defenda. Bom, isso só para ver como que já na primeira expressão já tem gente puxando a faca aí do debate. Bom, de toda maneira, isso é uma diretriz. Só que até hoje o Brasil não conseguiu erradicar, eliminar o analfabetismo. Se a gente ampliar o conceito do que seja analfabeto, analfabetismo, terça-feira da semana passada eu estive num ciclo de debates do Céu Meninos, lá no Zona Sul, e aí uma professora, um debate sobre ciclos, avaliação de ciclos, não? Então, isso é uma nota de rodapé. A minha formação acadêmica